28. Falei com o Cláudio, que é responsável pelo Connect, agora de tarde. Nós vamos marcar um café de novos membros, né, para esse mês agora aí. Então, quem não participou, né, e deseja entender qual é a visão da igreja, nós vamos marcar para um domingo, para ficar mais prático, chegar um pouco mais cedo aí. Vai ter o café de novos membros, e aí a gente vai explicar um pouco a visão da igreja e compartilhar um pouco com os irmãos. Então, algumas pessoas acessam a igreja agora, e é do nosso interesse, e isso é principal e primordial para nós, te mostrar toda a visão da igreja, para que você possa caminhar já entendendo todo o contexto da igreja, em nome de Jesus. Mateus 11, 28, todo mundo achou? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Pai, tua palavra é maravilhosa, é a fonte de vida, é o nosso sustento, a nossa base, e nós estamos aqui por causa dela, Pai. A tua palavra, Pai, que nos sustenta, ela que é a luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tua palavra é maravilhosa, Deus. Muito mais que conhecer, Pai, nós queremos viver, obedecer, expressar, orar a tua palavra. Então eu te peço, Pai, que nesse tempo o Senhor possa falar aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos. Pai, muitas vezes nós temos tantos contextos, sonhos, projetos, lutas, preocupações, mas o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós queremos aprender a descansar no Senhor. Que a nossa satisfação, Pai, seja a tua presença, e as demais coisas sejam acrescentadas sobre nós. Obrigado, fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus, amém. Nós estamos na terceira série sobre aliviando a bagagem. Nós vamos falar hoje sobre aliviando a bagagem da preocupação. Domingo que vem é domingo de ceia, irmão, pelo amor de Deus, não falta, né? Eu vejo o número de gente que não ceia, né? Aí tem os irmãos que chegam atrasados no culto ainda. Eu faço questão de, depois do final do culto, dar a ceia. Ninguém pode ficar de fora. Você precisa entender que a única coisa que te liga no corpo de Cristo é a ceia, porque a ceia é o memorial. A única coisa que te liga em comunidade é ceia, irmão. Não é vir à igreja, é ceiar, participar, discernir. Então não falte, é primordial a sua presença aqui, porque nós estamos realmente nesse memorial diante do Senhor e de tudo que Ele fez. Então, no domingo que vem de ceia também vou estar falando sobre aliviando bagagem, mas os 2 últimos domingos de outubro, eu sempre gosto de tirar e fazer uma pausa, depois nós voltamos nessa série, mas eu quero fazer uma pausa para 2 domingos falar sobre a reforma protestante. Eu gosto de fazer isso, irmão, porque nós somos o alvo disso, e isso nos desperta aos pilares. Então, algumas pessoas nem conhecem quais são os pilares da reforma, né? E eu estudo muito, eu sou apaixonado pela reforma protestante. Então, em 1517, em 31 de outubro, Martinho Lutero, ele pregou 95 teses na Catedral de Wittenberg, e foi contra as liturgias da igreja naquele tempo. Até então, a igreja católica foi totalmente contra aquilo lá, e nós somos esses protestantes, irmãos. Então, nós precisamos entender todo o contexto da história e dar continuidade, porque Lutero deu continuidade à história dos apóstolos. Então é muito primordial para mim, principalmente em outubro, né, enfatizar isso aqui. Nós vamos ver depois os nossos decoradores de igreja aí, que voltou de viagem, uma longa viagem aí, né? Foi lá, quase estava lá na China, de Volkswagen, né? Cheguei aqui na China, gente, estou aqui. A gente fazer um mural ali sobre a reforma protestante. E isso é bênção, irmão. Mas hoje eu quero falar, hoje e no próximo domingo, e nós precisamos muito disso, irmão, porque muitas vezes nós andamos cansados, sabe, perdemos o foco, a visão, por causa das bagagens que nós carregamos. Mateus 11, 28 fala sobre um convite de Jesus: venham a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não vai adiantar nada falar, eu falo isso também, tá? Mas não vai adiantar nada você viver a sua vida falando assim: estou cansado, estou cansado, estou cansado. Não resolve você dizer que você está cansado. Quando você estiver cansado, peça a Deus para que você encontre descanso. Você precisa entender isso, né? Nós falamos aí há 2 dias atrás que para fazer uma viagem é necessário carregar uma bagagem, só que muitas pessoas vão fazer viagem e carregam bagagens desnecessárias para sua viagem, né? Então hoje, será que nós não carregamos bagagem demais para a nossa vida?
Será que no contexto da nossa vida, da nossa vivência, será que nós estamos carregando bagagem demais, sabe, às vezes de projetos que não é para agora, mas nós achamos que Deus tem que fazer agora, e isso também se torna fardo, viu, irmão? Às vezes Deus tem uma promessa para você, e você acha que Deus tem que fazer ela agora. Não, Deus te prepara para a promessa, viu? E toma cuidado para outro não viver a promessa de Deus para sua vida, porque se você ficar muito aí, quem tem promessa de Deus não morre não. Eu acho que a música mais errada que eu já ouvi foi essa. E fica todo mundo, quem tem promessa de Deus não morre não. Morre sim, irmão. Morre porque Moisés morreu sem viver. A promessa era para ele não viu, ele viu a promessa, mas não viveu a promessa. Então toma cuidado com isso. É tempo de nós começarmos a acelerar a nossa vida para que nós possamos viver das promessas de Deus. Mas aonde se carrega fardo pesado, não se tem direção, se perde direção e o caminhar é mais lento, irmão. Você concorda comigo? Carregar fácil para a vida, o caminhar é mais lento. Então, será que não chegou a hora de deixarmos algumas bagagens para trás? Aí eu falei, né, de algumas bagagens aqui específicas, né, a valise da culpa, a pequena bagagem da culpa. Tem gente que anda ainda pegada passado, meu irmão. Você não é mais o seu passado. Você não é mais o que você fez. Não importa se foi ontem. O que importa é se hoje você toma uma decisão de viver uma vida agora inteira com Deus. Se hoje você toma um ponto de partida, não, eu fiz muita coisa errada, mas a partir de hoje eu não quero mais fazer as coisas erradas, eu quero fazer o certo. Porque não importa as coisas lá de trás, importa o que eu decido agora. Porque nem Deus fica jogando isso na nossa cara. Quem joga coisa de passado na cara é o diabo, irmão. O Senhor, Ele tem renovo. Então, muitas vezes é essa culpa, a sacola da fadiga. Estou fadigado, estou cansado. Será que não é hora de procurarmos direção do descanso em Deus, para que não vivemos assim, dessa forma fadigados? A bolsa da aflição. A maior parte das pessoas estão vivendo aflitas, sabe? Com situações, com limitações, com pressões. Meu irmão, te falar, pressão todo mundo vive, mas nós vivemos hoje e entendemos que cristianismo é forja, irmão. Seremos forjados em algumas áreas da vida, mas aonde nós somos forjados é onde nós temos experiência. Aonde nós temos experiência, nós somos prontos para a bênção. A forja de Deus é isso. Aflição, ansiedade. Tantas pessoas que vivem ansiosas, sabe? E a ansiedade é a doença do século 21. E dentro da preocupação nós vamos falar um pouco sobre essa questão da ansiedade. A caixa do medo, a mala do remorso e o baú da solidão são contextos que as pessoas estão vivendo, carregando na sua vida. Não, eu mesmo me resolvo, eu não preciso de ninguém. Meu irmão, aprenda algo. Às vezes, se você compartilhasse mais, você teria mais de Deus. Deus usa pessoas, se você não sabe. E Deus usa as pessoas para te ajudar, para te auxiliar, para te abençoar. Ninguém resolve nada sozinho, irmão. E é bom em tudo compartilhar, irmão. Em tudo. Eu aprendi na minha vida que em todos os negócios que eu vou fazer, eu preciso pedir o aval de Deus, a permissão de Deus. Vou comprar um carro. Deus, se for da tua permissão, que aconteça. Se não acontece, o que eu fiz? Eu não pedi para Deus? Não, mas tem coisa que não é nós, não é Deus, não é nosso. Meu irmão, eu aprendi na minha vida que tudo é Deus. Você quer fazer algumas coisas isoladas de Deus? Beleza, você está se desconectando daquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero estar conectado com Deus e que Ele faça toda a vontade dEle na minha vida. Então eu preciso entender, será que eu tenho que continuar carregando algumas bagagens dessa vida? Será que eu tenho que continuar carregando bagagem pesada? Sabe, para onde nós vamos com tanto peso? Chegou a hora de pedir ajuda, irmão. Chegou a hora de pedir ajuda. E aqui eu vou te falar, irmão, nós não temos autoajuda. O nosso trabalho pastoral não é sobre autoajuda. Quem faz autoajuda é coach. Pastor clama por ajuda do alto. É essa ajuda que vai solucionar a minha e a sua vida, irmão. É o que vai mudar essa igreja. Ajuda do alto e não autoajuda. Tem uma diferença. Autoajuda quem promove são homens e livros. A ajuda do alto quem promove é Deus. E nós vamos começar a depender disso, irmão. Sabe? Existe algo poderoso na palavra sobre nós. A Bíblia é poderosa, irmão. Então será que não está na hora de arrancarmos algumas máscaras, deixarmos algumas bagagens pesadas e começarmos realmente a viver a palavra de Deus de forma intensa? Igreja não é o lugar que eu venho, sabe? Eu sou muito mais do que vim aqui, porque eu tenho uma vida lá fora para viver. O meu pastoreio não é só pregar aqui. O meu pastoreio é muito mais lá fora do que aqui dentro. A sua vida cristã é muito mais do que você vir aqui. Eu fui na igreja, minha semana vai ser abençoada. #CidadeChurch. Não é sobre isso. É sobre dependência, é sobre viver, é sobre renúncia, é sobre calar a boca, é sobre aprender a orar, é sobre entender que Deus quer te mudar, quer te moldar.
E a palavra a palavra tem um sábio conselho para nós. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vocês. Deus cuida de nós. Deus tem cuidado de nós. Tem até uma música de um cantor aí que a música é bonita, mas o que ele faz é muito feio. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim, eu amo a tua. Acho que é isso mesmo, né? O que ele faz é feio, mas a música é bonita. Então a gente precisa entender, Deus cuida, irmão. Agora, será que eu sei, todo mundo aqui sabe que Deus cuida? Mas Deus está cuidando? Sabe por quê, irmão? Existe uma diferença de eu saber que Deus cuida e de realmente eu sentir o cuidado de Deus. Porque no momento da minha vida que eu estou passando uma situação, se eu me desespero, eu estou me desvinculando daquilo que eu creio, daquilo que eu... Não, Deus cuida de mim, mas se há um desespero, eu estou me desvinculando, eu estou me desconectando. Então hoje, nós vamos ver mais uma série aí, né, aliviando a bagagem, da preocupação. E é normal a preocupação, irmão. Estar preocupado não é estar em pecado. Pecado é aquilo que eu escondo dos outros. E aí, eu vou te dar um conselho. Tudo aquilo que você esconde, uma hora, irmão, a luz expõe, tá? Pode ficar tranquilo. Eu postei um texto lá na nossa comunidade, e é fato, irmão. E eu acho maravilhoso esse texto. Provérbios. Os olhos do Senhor estão em todas as partes. E eu fico feliz por isso, irmão. Porque no momento da minha dor, da minha limitação, da minha dificuldade, os olhos do Senhor estão lá. Mas Ele contempla os bons e os maus. Então, irmão, para uns é maravilhoso, para outros é assim, nossa, tem que mudar minha vida. Mas para outros é tranquilo, irmão. É bom os olhos do Senhor estar em toda parte. Então a gente precisa entender, irmão, por mais que a gente viva com contextos de preocupação, né? Eu não sei você, mas essa semana eu vi uma semana muito completa e complexa na área da saúde. Foi do menor para o maior dessa vez. Foi da Zoe para a Júlia, para mim e para a Aninha. Foi do maior para o maior lá em casa é a Aninha. O maior amor que eu tenho na minha vida. Aí você fala assim, ontem a gente estava orando lá em casa, a gente estava lá em casa, e a Júlia sentiu uma dor muito forte no lateral, a gente já suspeitando de apêndice. Aí a minha, não sei se a mulher de homens, não sei se a mulher de vocês é igual a minha, que a minha dói a unha, parece que vai cair o pé. Alguém se familiariza com isso aqui? Pode levantar a mão, é isso aí. Que a minha lá em casa, ela é desse jeito, e ela faz um negócio, mas realmente estava com muita dor. Eu saí às pressas, fui lá, e aí? Não, estou com muita dor, ela chorando, então vamos levar no médico. Não, mas vamos orar. E eu sempre fui assim, irmão. Antes de levar no médico, nós vamos orar. Aí a gente começou a orar, e eu falei com Deus, eu preciso dar cura para a Júlia por alguns motivos. Eu vou explicar para os seus motivos. Primeiro, o SUS daqui é um horror, eu só sabe disso. E eu não tenho convênio. E o convênio daqui é um horror também. Então eu só tenho o Senhor. Eu só preciso do Senhor agora, não tenho, eu também nem quero outra coisa, eu preciso do Senhor, nem quero hoje o comer, eu preciso do Senhor aqui agora na vida da minha filha. Está todo mundo aqui passando mal, Senhor. Então, traz cura, Pai, traz renovo. Aí ela estava com muita dor, foi diminuindo. Aí ela abriu a falar, né, amor? Começou a falar. Aí a Ania, você melhorou, né? Eu falei, deixa ela falar. Melhorou. E ela pegou para falar, só que eu que estava ruim, irmão. Meu corpo doendo, sabe, diarreia. Aí eu tomei nós temos aqui um vô na igreja que faz umas ervas para nós aqui, especiais aqui. Eu tomei ali um negócio ali, é legal, viu, meu negócio legal, não é nada proibido, né? A losma, né, losma, é permitido, né? E é ruim para você engolir o negócio, mas depois que você engole também, acabou. Eu estou aqui na graça e pelos esses remédios naturais, né? Mas passamos preocupações. Muitas vezes nós ficamos preocupados com os filhos, com as finanças, né? E eu tenho uma preocupação assim, que ela é muito além de uma casa, né, irmão? Eu tenho uma preocupação com a igreja, eu tenho uma preocupação com as famílias da igreja, eu tenho uma preocupação com ministérios, eu tenho uma preocupação com a cidade. Meu irmão, quando eu falo que eu estou comprando um livro para abençoar na cinta, eu não estou querendo aparecer, eu estou querendo viver a igreja, irmão.
Eu estou querendo aqui mostrar nada para ninguém não, porque eu não preciso disso, irmão. E quem me conhece sabe que eu não sou ninguém. Eu não fico mostrando nada para ninguém não. Não precisa, irmão. Eu fico muito bem satisfeito. Você pode me chamar de pastor, você pode me chamar de Marcos, você pode me chamar de Marquinhos. Não importa, irmão. Para mim eu estou definido daquilo que eu sou. E quando eu faço algo, eu não faço por aprovação de alguém. Eu faço porque eu quero viver aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Nada para mostrar para ninguém. Sabe? Ele precisa entender isso. Mas nós temos preocupações. E um homem de Deus também fica preocupado. Uma mulher de Deus também fica preocupado. E nós temos preocupações. Tá certo isso aqui, irmão? Você tem as suas, não tem? Nós temos preocupações. Então eu sei que por mais que as nossas preocupações sejam grandes, nós precisamos entender que Deus ele é muito maior. E quando nós falamos de Deus, essas coisas se tornam pequenas. As nossas preocupações, elas se tornam pequenas. O problema de algumas pessoas que, pelas preocupações, elas carregam bagagem tipo estopa. Sabe aquelas estopas? Sabe aquele trem emaranhado? Sabe? Tem gente que está vivendo assim, irmão. Saco de estopa de preocupação. E eu vou te falar, eu ainda sou preocupado com algumas coisas, mas muito menos do que eu era antes. Com muita coisa me tirava, por pouca coisa, meu irmão, eu perdia sono, por pouca coisa, eu passava mal. Sabe, é tempo de começarmos a entender, se eu sou cristão, então é tempo de eu começar a viver a promessa da palavra. Se eu sou cristão, se eu leio as escrituras, se eu sou crente, o cristão é aquele que professa a sua fé bíblica. Então se eu professo a minha fé bíblica, é tempo de eu começar a viver o poder da palavra, e não naquilo que eu posso, mas o poder da palavra de Deus. E nós temos a preocupação, e a preocupação divide a mente. Sabe, ela traz um divisor de mente. E aí a pessoa começa a ficar cansada, porque a mente está dividida. Nós temos aí o termo bíblico para preocupação, no grego, merinas. É composto de duas palavras gregas. Merizo, que é dividir, e nous, que é mente. Então, dividir, mente. Quem anda preocupado, anda com a mente dividida. É por isso que Tiago fala que pensa aquele que tem a mente dividida vai ter alguma coisa de Deus. Então é tempo de a gente começar a entender, ou é tudo Deus, é tudo para mim, ou é tudo que eu posso fazer. A mente dividida não prospera, a mente dividida não recebe, a mente dividida não vive, ela não consegue viver a intensidade de Deus. Dividir e mente. Então nós nos sentimos às vezes muito cansados, sobrecarregados, porque nós estamos tão envolvidos com as coisas, que a nossa mente está dividida. Tem pessoas que têm 50% de hoje, e os 50% já está nessa semana. Como vai fazer, os desafios, amanhã segunda-feira, as contas, o salário muitas vezes, que, sabe, você está entendendo o que eu estou falando? Então, as pessoas hoje são 50% do dia de hoje, e 50% de presente, de futuro. Então existe aí uma ansiedade, e isso é terrível na vida das pessoas. Divide a energia. Ou você se policia para viver o dia de hoje e entende a palavra, ou você gasta energia com um dia que você não sabe nem que você vai ter. Olha a nossa loucura, nós nem sabemos se nós vamos ter o dia de amanhã, e nós desgastamos a nossa vida com amanhã e deixamos de viver o hoje, em brigas, em discussões, em falta de, às vezes, de um tempo de qualidade com a família, porque nós estamos pensando no amanhã e estragamos a nossa vida de hoje. E eu te falar, irmão, é uma dádiva de Deus quando você acorda, irmão. Já teve muitos momentos da minha vida, irmão, e eu não sei se você já teve isso, mas já teve momentos na minha vida que eu acordava e pensava assim, não queria nem ter acordado hoje. E eu tô falando eu, tá, irmão? Cada um sabe da forma que viu, eu tô falando eu. Mas hoje eu aprendi, irmão, o que é acordar, o que é poder respirar, o que é poder tomar um café caro, irmão. E não faltar esse café, né? Por mais que a gente vai diminuindo ali, né, nas doses, a gente vai retrocedendo nas marcas, mas nós estamos tomando café ainda, sabe? Isso é maravilhoso, acordar, irmão, sabe? E o céu, nublado ao céu, sabe? Isso é dádiva de Deus. Então nós precisamos começar a viver a intensidade de dias e parar de se preocupar com o futuro, com as coisas. Meu irmão, aqui que está preparado para você, aqui está preparado para essa igreja, aqui está preparado para mim, para minha casa, para a sua casa, está em Deus, irmão. Vamos começar a viver o dia de hoje, para começar a se preparar de forma certa e correta para viver aquilo que Deus tem lá na frente. Sabe, a ansiedade é terrível, ela divide, ela confunde.
Se Jesus fosse ansioso, ele tinha cedido à tentação no deserto. E o diabo, ele é especialista em trazer coisa boa em tempo de crise. Mas o tempo de crise que vivemos muitas vezes é pedagógico para a gente viver. Deus nos dá uma estrutura para que nós possamos lá na frente entender que esse deserto nos habilitou para alguma coisa. Mas no meio do deserto o diabo sempre aparece. Então parte da mente está no amanhã e a outra parte agora. Não, irmão, sabe? Meia mente. Tem muita gente vivendo meia mente, sabe? E nós precisamos começar a trabalhar isso. Além disso, irmão, da nossa mente dividida. E eu vou te falar, uma pessoa confusa só faz coisa errada, irmão. Uma pessoa confusa só faz contrato errado. Tá ouvindo aqui isso aqui? Uma pessoa ansiosa só compra errado. Eu era ansioso para comprar carro, irmão. Tá aqui minha esposa aqui, todos os carros que a gente comprou foi casado. Quando eu estava casado já. E você que casar ficar difícil, tem muito mais coisa hoje que eu casei do que antes. Porque quando eu casei com a Aninha, eu estava igual o Chaves saindo da vila com a trouxinha de roupa aqui. Eu tenho muito mais coisa hoje com ela do que antes, né? É o que eu estava falando mesmo? Isso. Eu tô passando mal, irmão. Vocês têm que dar um desconto hoje. Eu não estou esquecendo, porque eu estou passando mal mesmo. Eu era muito ansioso, irmão. E a ansiedade escolha a melhor palavra aqui. É a decadência do crente. Tanto canguiz de carro que eu peguei por causa da ansiedade, irmão. Porque eu quero. Porque eu quero. O que eu tenho hoje eu não queria, mas eu tenho há 5 anos. Mas eu orei. Um carro que eu comprei com laudo cautelar, não comprei de agência, comprei de concessionária. Sabe por que eu estou falando isso aqui, irmão? É porque na ansiedade a gente faz mau negócio. Na ansiedade a gente toma más decisões. Na ansiedade a gente aborta projetos e sonhos de Deus. Na ansiedade, irmão. E aí, além disso, a preocupação, a ansiedade, mesmo não sendo uma doença, mas gera doenças, enfermidades no corpo. Preocupação, tá, irmão? Não sou eu que estou falando, não. Isso são dados, tá? Associada aí por especialistas aí, a pressão alta, problemas cardíacos, por causa de preocupação, ansiedade, cegueira, panes na memória. Eu estou orando por uma tia minha aí que deu uma pane nela, deu um piripaque do Chaves nela, ela está internada. Até agora a gente não sabe o que está acontecendo, porque a gente não teve notícia ainda. São Paulo. Enxaqueca, gastrite, mau funcionamento da tireoide e inúmeras perturbações estomacais. Quer ver eu com o meu estômago ruim, irmão? É quando eu estou preocupado. Aí eu começo a ficar com o estômago ruim, eu como as coisas me faz mal, porque a ansiedade, as preocupações, ela afeta o nosso físico. E aí nós temos contrapartida, o Senhor falando para a gente não ficar ansioso por coisa alguma, não ficar preocupado por coisa alguma. Porque bem sabe o Senhor o que a ansiedade e a preocupação produz. E nós teimamos em continuar preocupados com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai vestir, como que vai acontecer. Irmão, ontem eu orei pela vida da Júlia e falei: Deus, eu não tenho condição de pagar um convênio para minha filha. Eu sei que tem coisa que é tempo, mas eu sei que o Senhor tem condição de curar ela. Hoje eu não tenho condição de pagar um convênio, uma consulta para ela ali de 500, 600 reais. Mas eu sei que eu tenho certeza absoluta, Senhor, que o Senhor tem poder para curar ela agora. E sabe, irmão, não era só um... Eu fico desesperado, irmão. Até orei, falei assim, eu oro... É isso, não sei se você faz isso, irmão. Eu oro lá em casa e falo assim: Deus, passa essa doença para mim. Se tiver alguma coisa, pode passar tudo para mim. Não sei se você faz isso, irmão, que eu estava orando assim por ela. Deus, o estômago dela está doendo, deixa o meu doendo e deixa o dela livre. Eu prefiro, irmão, que doa em mim, mas não doa nelas. E aí, eu acho que é um defeito meu, se depender, nem cai. Ah, mas tem que cair. Não, meu irmão, é eu. Se depender de mim, você vai ver toda hora falando com a Júlia: não corre, Júlia, não corre, Júlia, não corre. Zoe não corre. A Júlia não já passou dessa dela. Zoe não corre. Mas você entende isso, irmão? As preocupações, isso muitas vezes nos impede de viver o poder de Deus. Então ontem eu parei e refleti: não, peraí, eu já orei uma vez por ela. E a Aninha sempre foi, hoje muito mesmo, mas antes ela sempre foi aquela desesperada do médico: como vai levar no médico?
Aí teve um dia que eu fiquei revoltado, irmão, né? Nunca fui da Universal, mas eu fiquei revoltado esse dia. E ela falou assim, vamos levar no médico. E ela estava de febre, irmão. E aí tinha um negócio que a gente levava, não sei se você já passou por isso. Várias vezes a Júlia passava mal, a gente enfiava ela dentro do carro, chegava no médico, ela estava bem. Eu falei assim, gente, não existe isso. Esses meninos veio de Vênus, daí é outro planeta, não é desse aqui. Aí esse dia ela, vamos levar no médico, tá com febre. Eu falei assim, hoje não, hoje nós vamos orar e Deus vai curar ela. Eu não saio daqui, nós vamos orar e ela vai ser curada. Eu não vou no médico hoje. E eu orei, Deus, ela é do Senhor, cura ela, o Senhor tem poder. E a gente não foi e ela foi curada, irmão. Porque eu falei, se eu chegar lá, vai acontecer a mesma coisa. Às vezes Deus está ensinando a gente a aprender a orar por doença. A gente tem mania de o médico está aí para quê, irmão? Para a gente ir quando a gente precisar. Mas antes de qualquer coisa, ore, irmão, pelo amor de Deus. Antes de qualquer coisa, ore. Então a preocupação é você ocupar a sua mente de forma antecipada por algo que você nem sabe o que vai acontecer. Ser resolvido ainda. Algo que não pode ser resolvido. Como é que está amanhã o seu dia, irmão? Amanhã tem altos B.O., pastor. Você consegue resolver isso hoje? Não, só amanhã, então deixa para amanhã. Ah, mas é porque é muita coisa, pastor. Para que dia? Para amanhã? Então é amanhã que você resolve, não é hoje. Mateus 6,27 fala assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Então preocupação nunca adiantou nada, meu. Nunca antecipou nada. Pelo contrário, a preocupação sempre te distanciou, te desconectou da vontade de Deus. Se Deus, vamos de um ponto de partida bem básico aqui. Se Deus fala para a gente não andar ansioso e a gente anda, você acredita que a gente está sendo contra o que Ele falou? Claro, irmão. Ele falou para não sermos ansiosos. Ele falou para a gente não se preocupar. Então parece que quando a gente se preocupa, a gente invalida quem Ele é. É uma leitura minha. Parece que se eu estou preocupado, eu estou invalidando quem Deus é. E eu não posso fazer isso. Precisamos confiar no caráter de Deus. Foi o que eu falei domingo passado. Então a sua preocupação nunca clareou o dia. Você ficou muito preocupado e o dia clareou mais rápido do que o normal? Não. Você ficou preocupado, choveu? Não. Você ficou preocupado, resolveu algum problema? Preocupado? Não. Gente preocupada é chato. Deixa o ambiente chato. Entristece o ambiente. E além de tudo, tem as enfermidades. Você já curou uma enfermidade preocupado? Não, irmão. Você já, na sua preocupação, colocou alimento na sua mesa? Não. Você confiou, você pediu oportunidade, Deus abriu a oportunidade, Deus abriu a porta para você trabalhar. A sua preocupação de conseguir um emprego? Não. A sua dependência consegue as coisas, não a sua preocupação. Então você foi feito por Deus para ser dirigido pelo propósito de Deus. Quem te criou? Deus. Então mesmo Deus que te criou é o Deus que dirige o propósito dele para a sua vida. Não tem nada a ver com preocupação terrena, irmão. Sabe? E Deus fala em Mateus, e vai falar de alguns textos aqui daqui a pouco. Nunca foi sobre preocupação, sempre foi sobre fé. Nada sobre preocupação, mas sobre fé. Então como que eu vou lidar com a... Né? E lembre-se algo, irmão. Nós somos frágeis, breves e temporais. Aprenda isso, irmão. Nós somos frágeis, breves e temporais. Um dia desse... chegou outubro, né? Igual eu falei, outubro é o melhor mês do ano. Só coisas boas, é o dia da criança. Por mais que a gente não ganhe presente, mas a gente hoje dá presente, né? Dia das crianças. É meu aniversário. É o dia da reforma protestante. Aí pensando assim, vou fazer 41 anos de idade. Aí eu penso muito nas coisas quando eu era mais novo, irmão. Falei, nossa, como que a vida acelerou demais, sabe? Eu tô 41 anos de idade já, né? Mas isso é muito bom, irmão, sabe? E a gente entende a fragilidade. Hoje você é novo, mas daqui a pouco você vai... A vida passa. Hoje é outubro, né? Falta 2 meses para acabar o ano. Nós vamos chegar já em 2026. Quando eu estava em 90, 95, eu falei, não, vai chegar em 2020, carro voando. Tá cheio de lata-véia andando aí por aí ainda, poluindo. Uma loucura. E o carro não tá voando. Graças a Deus, porque se os motoristas que dirigem desse jeito aqui em Itaúna, no chão, não conseguem dirigir, imagina o carro voando, irmão. Vai ter carro caindo no telhado da igreja aqui direto aqui, não vai dar certo isso. Misericórdia, deixa o carro no chão mesmo, né? Mas a preocupação, como que eu vou lidar com a preocupação? O que o Salmo 23 fala? Guia-me em verdes pastares, me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Guia-me às águas tranquilas.
Então esse guia-me não é Deus gritando para você, vai por ali. Não, é Deus dizer assim, vem por aqui, o caminho é esse aqui, ó. Deus não está falando para você ir na frente. Deus já foi na frente, Deus já é o caminho, Deus já abriu o caminho, sabe? Eu costumo dizer aqui que Deus é aquela pessoa que roçou o mato todo para você atravessar. Deus, ele gera possibilidade, irmão. O caminho com o Senhor é Ele libera o caminho para você. E Ele não está gritando para você viver uma religião. Ele está gritando para você viver o caminho. O que João 14,6 fala? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se não for por mim. Então viva Jesus, irmão, pelo amor de Deus. Para de viver uma teoria sua e começa a viver a presença de Jesus. Começa a celebrar a presença de Jesus e para de viver uma teoria sua. Nós precisamos aprender a conversar, irmão, com o nosso próprio sentimento e com os nossos pensamentos. Precisamos aprender a dizer à nossa alma que ela não está no governo da nossa vida. E aí, declarar a verdade, que Jesus é quem controla as nossas vidas. Nós não nos libertamos sozinhos, mas o Senhor nos liberta. Às vezes você fica preocupado com o diabo, irmão, e eu vou te falar, e vou te orientar em algo. Fique mais preocupado com você do que com o diabo, porque dependendo da situação e da decisão que você tomar, vai ser pior do que o diabo pode fazer na sua vida. Porque uma má decisão é uma perdição para a vida da pessoa. Tome mais cuidado com você. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Começa a viver a vontade de Deus, irmão. Começa a ser direcionado por Deus. Então Deus está na frente, igual a música dos pentecostais aí, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente, tirando os espinhos. Que Deus é esse, irmão? Você não vai andar caminho por os espinhos. A porta é estreita, porque não dá para carregar bagagem nessa passagem, não. Mas o caminho quem abriu foi o Senhor. Ele é o caminho sobre nós. O que Deus está dizendo na palavra dele lá em Hebreus 4,16? Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então ele tem a resposta para todos os nossos problemas, irmão. Toda a nossa vida. O que você está enfrentando hoje, Deus tem uma resposta. Só mergulhar na graça, irmão. Essa graça que a gente acha que é para fazer qualquer coisa, a graça de Deus é isso, ela te muda, irmão. A graça de Deus é para mudar o outro, é para mudar você. A graça de Deus é para inundar a sua vida, é para mudar e moldar você. Nós vamos trabalhar aqui em 3 pontos sobre o Salmo 34. Nós vamos ler do verso 1 ao 8, que fala assim: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para eles estão radiantes de alegria, e os seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor ouviu, o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E aí tá, irmão, para você provar, para você experimentar, vai em quem você descansa. Se o seu descanso for só se as contas estiver pagas, o seu Deus é dinheiro. Se o seu descanso for só quando os seus sonhos e projetos acontecer, o seu Deus é o que você quer, é você. Hedonismo. Agora, indiferente do que aconteça, se você sempre celebra a Deus, você agora está cultuando o Deus certo. Indiferente do que aconteça, eu cultuo Deus. Então, alguns pontos aqui para a gente finalizar. Quando você decide seguir Jesus, irmão, é o outro fator da vida cristã. A vida cristã é seguir Jesus. Modelo de fé, modelo de perseverança, modelo de palavra é Jesus. Então, se nós copiamos Cristo, as pessoas até podem nos copiar, mas é melhor a gente direcionar as pessoas a Cristo. Precisamos ser modelo para as pessoas, mas o nosso modelo é Cristo. Primeiro, ele tira o medo da sua vida. Não tem como viver vida cristã em medo. Não dá para se viver a expressão de medo e fé. Ah, eu tenho medo. Aonde tem medo não tem fé. Aonde tem medo supõe castigo. Salmo 34, verso 4 fala o quê? Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. O que te gera medo hoje, irmão?
O que te traz incerteza hoje? O que está afetando a sua vida, sabe? E aonde você está manifestando esse medo? E aí você vai perguntar, por que nós sentimos esse medo? Existem duas coisas que você precisa entender, irmão: autonomia e desconexão. Autonomia e desconexão com Deus é a fonte do medo. Onde tem medo tem autonomia, irmão. Deixa eu te falar, você sozinho não consegue. Porque quando o homem decide ser autônomo, ele se desconectou daquilo que Deus tem para a vida dele. Desconexão. A raiz do medo está aí, irmão. Por que tem gente que tem medo? Porque ela está por ela mesma. Aí dá medo, irmão. Porque você não sabe se você é capaz. Agora, quando você está em conexão com Deus, você sabe que não é por você. Você sabe que é Deus. E você sabe que você vai chegar. Você sabe que vai acontecer. Porque você não está em desconexão. Você está em conexão com Deus. E você sabe que vai acontecer. O medo é isso, irmão. Muita gente carrega o medo porque vive com medo porque ela vive pelo que ela faz. E aí tem uma coisa, né? Nós somos falhos, né, irmão? Uma hora a gente vai falhar. Agora, quando eu vivo em Deus, eu tenho certeza que até no meio das minhas falhas, Deus me resgata, me cura, me coloca de pé, porque nós sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Tá? Nós precisamos começar a entender algumas coisas aqui. Primeiro, algumas pessoas dizem assim: Deus está em silêncio. Não, Deus sempre está falando. Mas eu não estou ouvindo, porque não quer. A Bíblia é a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Ah, não, meu irmão, é tempo de começarmos a entender isso, sabe? A Bíblia é a voz de Deus, então Deus sempre está falando. Quando você vem aqui na igreja, não é eu falando, é Deus falando com você, irmão. Aí Deus vai falar assim: ai, mestre, parece que a pregação foi toda para mim. É a voz de Deus, irmão. Você acha que eu vou ficar aqui pescoçando a vida de alguém para fazer pregação? Quantas pregações que eu não tinha que fazer aqui? Para adequar 50 pontos, para adequar 50 pessoas. A Bíblia é a voz de Deus. Deus sempre está falando, irmão. Está com problema nessa semana? Abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Deus sempre está falando. A Bíblia é a palavra de Deus. A forma audível de Deus falar com a gente. Então nunca diga, irmão, que Deus está em silêncio se a sua Bíblia está fechada. Deus está falando, é você que não está abrindo sua Bíblia. Deus sempre está falando. Tem uma frase de Rick Warren que ela fala assim: a vontade de Deus é encontrada nas Escrituras Sagradas. Para de procurar por um sinal e começa a procurar por um texto bíblico. Nessa geração de crentes que nós vemos hoje, elas procuram sinais, mas não procuram textos bíblicos. E falar de uma igreja bíblica é bater nessas pessoas, porque elas procuram sinais. Meu irmão, deixa eu te falar, antigamente haviam sinais que manifestavam a presença de Deus. Hoje, as Escrituras manifestam sinais. Nós estamos na palavra para manifestar sinais, e não mais nos sinais para manifestar a palavra, mas a palavra manifesta sinais. Então nós precisamos começar agora a direcionar a nossa vida para a palavra. Deus está falando conosco. Te dou um conselho, estou dando um conselho para todo mundo. E falei de manhã cedo, eu vou falar agora. Junta a sua família, senta numa mesa, irmão. Se você não tem, senta no chão e providencia uma mesa. Casa de crente tem que ter mesa. Precisa sentar na mesa para tomar café, para compartilhar. Tem que ter uma mesa lá. Pastor, está complicado, nós vamos orar e Deus vai mandar uma mesa para você lá. Sentar na mesa. Senta no chão, senta onde você quiser, irmão, na sua casa. Na sua casa. Vai lá, irmão, e fala assim, começa a orar. Começa a falar assim: Deus, tudo aquilo que nos impede de viver a tua vontade, que saia do nosso meio. Tudo aquilo que me impede de viver a tua presença, tira do nosso meio. Porque é isso que eu estou fazendo, irmão. Eu parei de jogar videogame, irmão, não é porque eu virei crentão agora e eu sou religioso. É porque foi uma coisa que Deus pediu para mim parar de fazer. Foi por 2 vezes Deus pediu para mim e falou assim: tem coisa na sua vida que é fase, essa fase já passou. Eu sei que você não tinha, agora já passou essa fase. Para você ir para outra fase que eu quero, você vai ter que eliminar alguma coisa da sua vida. Ah, não, porque você é pastor. Não, meu irmão, se Deus está falando com o pastor de uma igreja, também está falando com uma igreja. Começa a orar na sua casa, e aquilo que te impede é outra fase, irmão. Deixa para trás, para você não ficar impedido de viver aquilo que Deus vai fazer aqui, nesse lugar, nessa casa. Em relação ao seu futuro, a ansiedade vai te levar a tomar más decisões. Decisões imprudentes e negligentes. O medo vai te paralisar, sabe? Você não vai decidir nada.
Agora a fé vai te impulsionar para o seu destino. E todos nós temos um destino profético, irmão. Eu e você, nós temos um destino profético. Então, enquanto o medo e a ansiedade estão adiando o futuro, a fé cria o seu futuro. É tempo de você começar em fé a criar o seu futuro, irmão. Eu tenho 8 anos que eu estou aqui, irmão, e eu sonho com uma igreja ativa na cidade, sabe, com uma igreja. Eu não estou falando para fazer o que eu preciso fazer aqui na cidade, eu preciso de uma igreja grande. Eu falo em número de pessoas. E se Deus colocou algo no meu coração, é porque Deus vai promover isso. Mas enquanto isso não acontece, a gente faz em porções pequenas. É por isso que a gente está abençoando o colégio, vamos abençoar mais pessoas. Sabe por quê, irmão? Em porções pequenas, Deus nos coloca para fazer grandes coisas. Porque não adianta também falar que quando acontecer. Não, meu irmão, em porções pequenas a gente faz. Mas eu entendo, irmão, que tudo é um processo. Tem 8 anos que eu estou aqui, irmão. Aqui estava o Dada ontem falando. Viemos de lugares estabelecidos, uma igreja estabelecida, uma igreja que está até hoje lá, sabe? É uma outra denominação, mas tem um fruto do nosso trabalho, um fruto do que tanto eu e a Aninha dedicou lá. Continua lá. E pegamos aqui a igreja, irmão. Ele mesmo falou aqui. Eu não sei se meu irmão veio na primeira vez, quando eu peguei o galpão. Veio, né? Era uma tragédia, irmão. Parecia que tinha caído um avião no negócio lá e tinha pedaço para tudo quanto é lado de igreja para você juntar. E eu tenho maior zelo, irmão, com muita coisa aqui, e a gente está mexendo. Você vê alguma coisa fora do lugar que a gente acabou de mexer, mas a gente sempre está mexendo, irmão. Era fio de caixa passando, um trem, uma loucura, uma igreja bagunçada, diácono servindo ser de bermuda. Era uma loucura, irmão. E, gente do céu, eu vim para o hospício. Aí eu estava cantando aquela música, né? Bem-vindo ao hospício. E tem alguns loucos que continuam comigo aí. Eu falava, esse pessoal não sabe que eu sou mais louco que eles. Mas eu comecei a desenhar, irmão. Desenhar igreja, projeto, fazer. O que nós temos de igreja aqui foi desenhado em 2017, irmão. Essa igreja desenhada, ela estava aqui, ó, foi criada em 2017. Quando eu cheguei não tinha possibilidade. Sabe qual é o maior problema nosso? A gente não consegue determinar e desenhar aquilo que a gente quer lá no futuro. Pode demorar o tempo, 2017 para cá foram 8 anos. Mas hoje eu estou vivendo, e eu estou desenhando novas coisas para que 8 anos, para que 10 anos, para que o tempo que eu estiver aqui, irmão. Aprenda a promover a sua vida assim. Deus, eu estou aqui hoje, mas eu sei que lá na frente, eu sei que o Senhor já tem tudo preparado para a minha vida. Eu estou desenhando o meu futuro. A fé promove você para o futuro, mas sem ansiedade, irmão. Sabe? Na dispensação, na tranquilidade, na dependência. 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor lança fora, irmão. Sabe que isso não tem que ser a nossa oração hoje? O amor tem que lançar fora esse medo que a gente vive, irmão. Medo de viver. Eu conheço uma leva de cristãos aí na minha caminhada, irmão. Quantas vezes eu tive grupo diaconato em Betim. Um vizinho lá, estava endemoniado lá, caiu endemoniado. Aí chamou o diácono na porta, o diácono veio me chamar para expulsar demônio. Eu falei, o que você está arrumando aqui na igreja se você não pode expulsar um demônio? Você falou isso, pastor? Falei, irmão. O cara é diácono. Ele não pode ir na casa de uma pessoa expulsar um demônio? O crente que tem medo do diabo, irmão. Pois eu levanto na minha casa no escuro, irmão. E se houver alguma coisa, não vai sair nos tapas. Até eu descobrir o que é. Você vê que eu não estou acertando nada, eu oro. Se eu estou acertando, eu continuo acertando. Só não pode ser gente de casa, né? Ficou ruim, né? Vai no susto. Tem cristão que tem medo do diabo, medo da vida. Meu irmão, medo não faz parte daquele que é cheio do Espírito. Medo de fazer. Meu irmão, aí eu sou uma pessoa muito bíblica. Aí se você não for tão bíblico quanto eu sou, pessoa rara para dar conselho para você. Vou fazer um negócio. Quando essa coisa, vamos abrir o salão, vamos embora. Medo, não, vamos fazer. Se der errado, vamos ver outra coisa para fazer. Medo de vir para cá, não, vamos fazer. Está vendo minha esposa em concordância? Vamos fazer. Aconteceu algum momento que você estava preocupado? Até hoje, irmão. Mas Deus continua fazendo. Então o amor lança fora o medo. O que significa a palavra? Ela vem do grego balo, né? Ela significa jogar uma coisa sem cuidar aonde ela vai cair. Então quando Deus fala que a palavra fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, lança para longe e não sabe de onde vai cair, porque não interessa para nós. Lança fora esse medo, irmão. Você era para estar decolando, mas você é medroso.
E se tem uma coisa que eu faço na minha vida, irmão, é ter ousadia. Eu vim para cá na ousadia, irmão. Eu não tenho público para pagar o aluguel que eu pago aqui não, irmão. Não tenho público para pagar o aluguel que eu pago. Mas está tudo pago. Mas público eu não tenho, irmão. Não fecha, eu vou olhar as cadeiras vazias, não fecha a conta, irmão. Quanto mais pessoas, mais são as pessoas contribuintes. Mas eu sou assim, irmão. E tem hora que eu mesmo tenho raiva de mim mesmo. Mas o que me move é a fé, irmão. Quando eu falo que eu tenho raiva de mim mesmo, eu falo assim, por que eu faço as coisas que eu faço? Mas depois eu entendo que eu faço as coisas porque eu creio que Deus para fazer. Porque eu sou assim, irmão. Chegar aqui, vamos pular de paraquedas, eu nunca pulei, mas vamos embora. Sabe? Aí depois eu me arrependo, igual fui andar de teleférico caninha, lá em Campo Jordão, lá. Vamos, na hora que eu vi um negócio assim, saindo assim, meu irmão, eu falei, nossa Deus, onde eu tô? E tentando gravar, irmão, e as pernas já travam aqui, eu tenho medo de altura, meu, você não tem noção. Fui para alegrar minha esposa e quase morri lá em cima. Com as pernas balançando assim no negócio. Não tinha nem um apoio de para você colocar. Balo. Jogar sem cuidar aonde vai cair. Arremessar. Entregar ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado. Então quando Deus pede e o verdadeiro amor lança fora todo medo, isso está em Deus. Aí Deus vai eliminar isso. Mas cristão não vai andar com medo não, irmão. Não. Quando a Aninha, quando a gente conheceu, ela passava muita dificuldade na casa dela e tal. Mas quando eu falei com ela, nós vamos casar, mas você pode ter certeza que aquilo que você passou na sua casa, você nunca vai passar comigo. E eu faço meu compromisso, tem 17 anos. Nunca deixei ela passar o que ela passou lá quando ela estava solteira não, viu, irmão? Lutamos, chegou a época da minha vida, irmão. Hoje eu recebo da igreja, irmão. Quando a igreja pode me pagar, eu recebo da igreja. Mas teve época da minha vida que eu estava trabalhando em 2 empregos. Tipo o Júlio. Eu trabalhava de vendas, eu tinha uma moto, eu ainda saía de lá e ia entregar pizza, irmão. Foram um bom tempo assim, entregando pizza e trabalhando, trabalhando. Mas medo não, irmão. Luta. Medo não faz parte da minha vida, a luta faz. O medo não, a luta faz. Então amor vai tornar você capaz de entregar o seu futuro nas mãos de Deus. Sabe? O amor torna isso. Você consegue confiar, irmão. Sabe? De tudo que Deus fez. Segundo ponto, quando você decide seguir Jesus, Ele jamais decepciona você. Pessoas vão decepcionar a gente, irmão. Várias situações, né, vão decepcionar a gente, mas Ele jamais. Os que olham para Ele, Salmos 34:5. Os que olham para Ele estão radiantes. É porque está tudo certo? Não, é porque Ele sabe para quem está olhando. Eu fico imaginando alguém alegre. Estou passando um monte de problema, mas os que olham para Ti são radiantes. Tem uma música que fala sobre isso, né? É alegria, irmão. Sabe? Tá mó nó. Tá uma bagunça. Mas eu sei que Deus uma hora vai começar a desfazer os nós. Uma hora Ele vai começar a colocar as coisas em ordem. Agora eu preciso estar preparado para isso, irmão. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Porque Deus não decepciona ninguém não, irmão. A alegria é não perder Deus de vista. A alegria é isso, é manter o seu foco, o seu olhar em Deus. Enquanto seus olhos estiverem em Deus, tudo vai acontecer da maneira dele, irmão. Então vamos olhar aqui o que Jesus nos ensina sobre a questão da preocupação ao longo, né, do capítulo da oração do Pai Nosso. Primeiro, que a gente vai entender aqui: com foco em Jesus, você encontra o alimento para a sua alma. A alma do homem procura alimento, mas com foco em Jesus nós temos alimento para a alma. Mateus 6:25. Portanto, eu lhes digo: não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, aquilo que é de vestir. Não é a vida, a alma, mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Então, quando o meu foco, eu me alimento disso, irmão. Eu não tenho preocupação o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu depositei a minha confiança em Deus. Tem muita coisa na minha vida que eu não consigo fazer, mas eu sei que aquilo que eu não consigo fazer, aquilo que eu não consigo produzir, Deus consegue. Deus pode fazer. Segundo, com o foco em Jesus, você encontra o seu valor. Se você não sabe, eu fiz uns 2, 3 anos, né, amor? Um trabalho no Ceresp de Betim. Toda quinta-feira eu ia lá, irmão, pregar lá para os presos, e eu entrava lá no pátio. Eu falei assim, eu nunca tive medo de muita coisa, não. A gente ia lá no meio do pátio, que tem gente que faz o evangelismo das grades para cá, né? Eu entrava no meio do pátio, uma vez tentaram pegar até a gente queriam pegar a gente de refém. Tava faltando água lá, nós entrou, eles queriam pegar nós de refém, e os presos mesmo não deixou pegar a gente de refém lá, para poder, eles queriam reivindicar a água lá. Eu falei, pô, a gente vem aqui dentro fazer evangelismo aqui, você vai
né? Mas eu lembro que as músicas, a música de presídio, quero que valorize o que você tem. Você, é sério, irmão. Vai, um dia, a gente vai começar a fazer trabalho no presídio. O dia que eu te levar, você vai lembrar disso, irmão. O dia que você for no presídio, você vai ver. Eu sempre falo assim, vamos cantar a música? Aí os caras, vamos? Então puxa aí a música vocês aí. Aí eles começam, quero que vá. E eles cantam, irmão. Muito melhor que muito crente que ir na igreja, né? Quero que... Você é um ser, você é desafinadaço, irmão, mas tá lá. Então eles choram, irmão. Sabe por que a sociedade oprime, despreza pelos crimes que cometeram. Mas eles sabem que Deus não faz isso com eles. E a outra é Noites Traiçoeiras. Noites Traiçoeiras é de cadeia também. Ainda se vier. E sempre foi essas músicas, irmão. E eu não escuto isso lá em casa, mas eu já sei as músicas, por causa tanto que a gente fazia o trabalho lá e cantava essas músicas, sabe? Mas quando o nosso foco está em Jesus, a gente sabe o nosso valor, irmão. Irmão, você tem valor para Deus. Para que você vai ficar mendigando a atenção dos outros, a aprovação dos outros? Você concorda comigo, irmão? Ah, ninguém me aprova. E não precisa de aprovação de ninguém não, irmão. Tem 8 anos que eu estou aqui, meu irmão. Tem muita gente que me reprovou. Mas eu não preciso de aprovação e reprovação de ninguém. Nós não estamos aqui para agradar homens. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Então não fique procurando aprovação nos outros, irmão. Pelo amor de Deus. Pessoa, tudo, alguém tem que aprovar. A sua roupa alguém tem que aprovar. A sua vida, ninguém tem que aprovar nada não, irmão. Com foco em Jesus você encontra o seu valor. Você tem valor em Deus, irmão. Observe lá, aí, Mateus 6,26. Observe as aves do céu, não semeia, nem colhe, nem armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Você tem muito mais valor para Deus. Com foco em Jesus, você encontra sentido e propósito para a sua vida. Em Jesus você encontra isso, irmão. Mateus 6,27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? O foco é em Jesus. Nós começamos a viver a vontade dEle. Propósito e sentido de vida. Com foco em Jesus você encontra descanso e segurança. Mateus 6,28. Porque você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não tecem, não trabalham nem tecem. E planta, igual o lírio. Ele fala do lírio porque ele nasce hoje e amanhã é lançado no fogo, né? Mas Deus, ele sabe o que você precisa, irmão. Sabe? Não tem que andar preocupado, que o foco em Jesus nos faz viver isso. Com o foco em Jesus você, né? E tem gente que tem que focar mais em Jesus para vestir melhor, né? Com o foco em Jesus você encontra oportunidades para aumentar a sua fé. Quando eu foco em Jesus, eu começo a ter oportunidades para aumentar a minha fé. Mateus 6,30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A fé nossa nunca foi para ser pequena. Pelo contrário, em Deus nós temos experiência que aumenta a nossa fé. Com foco em Jesus você encontra o coração amoroso do Pai. Mateus 6:31, 32. Porquanto não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber, o que vamos vestir. Pois os pagãos que correm atrás dessas coisas. Está cheio de pagão lá fora, irmão. Foi preocupado. Nós não somos pagãos. Nós somos filhos. Você não é herdeiro. Você não tem um pai. Deus não é seu pai. Então você não fica correndo atrás de pagão, fica preocupado com conta, irmão. Nós dependemos de Deus. Nós temos pai. Nós não somos órfãos. Dependemos de Deus. Pagão fica correndo atrás de como vai fazer as coisas. Nós queremos que Deus vai fazer tudo o que precisa ser feito. Com foco em Jesus você encontra tudo o que você precisa para viver de forma abundante. Busque, pois, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. O problema nosso é que a gente inverte. Está procurando necessidade, depois vem. Procura reino, depois necessidade vem, irmão. O que você precisar vem através do reino. Eu vi um pastor falando, foi alvo de crítica, mas eu pelo menos, cultuo e entendo da mesma maneira. Nós vivemos hoje um contexto de igreja evangélica, tá, irmão? Que ela se dividiu em duas questões políticas, direita e esquerda, porque tem igreja de esquerda hoje também, e direita. E o que você acha que é certo? Para mim as duas estão erradas, irmão. Para mim as duas estão erradas. E eu vou te falar por quê. Porque a igreja não é sobre política, é sobre reino. Nós erramos quando nós colocamos o peso da igreja na política. O que muda o Brasil
É a igreja. Quando a igreja começa a ser poderosa, isso espalha para lugares, irmão. Não o Brasília que vai trazer mudança para o Brasil. É a igreja que vai trazer mudança para o contexto que nós queremos. É governo de Deus, não governo da terra. Ah, mas tem que ter o governo do justo. Meu irmão, aí nós precisamos aprender a votar, a orar, e você tem que ter consciência disso. Mas igreja não se faz com política, igreja se faz com reino. É o reino de Deus que faz isso aqui, não política. Porque também se fosse esperar de política aqui para fazer alguma coisa para mim, nosso Deus, já estava uma caveira sentada aqui já. Então não posso me preocupar. Eu preciso entender que agora é tempo de viver o reino. Com o foco em Jesus, você encontra as sementes que Deus colocou hoje nas suas mãos. Portanto, não se preocupe com amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. Amanhã é segunda-feira, irmão. Deixa amanhã acontecer. Acorda amanhã e vai pensar: viva hoje, né? Confie no bom caráter de Deus. Deus, ele é um Deus de caráter, irmão. Quando você decide seguir Jesus, terceiro e último, Ele te liberta das tribulações e te protege do mal. Deus nunca quis você apegado a remédio, dormir na base. Não, irmão. Deus, Ele te protege, Ele te liberta das tribulações e te protege do mal. Salmos 34, 6 e 7 fala assim: este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Meu irmão, deixa eu te falar aqui, de verdade, irmão, eu queria que você respondesse para você mesmo, de verdade. Você acha que aquilo que nós vivemos hoje de preocupações se compara a preocupações dos homens da Bíblia? Tem nada a ver, irmão. Porque naquele tempo, uma reunião como essa aqui, e hoje acontece isso na Nigéria e em tantos outros países, mas uma reunião como essa aqui às vezes era alvo de martírio, de morte, anunciar Cristo, sabe? Nós estamos falando de uma época que Elias, sem remédio nenhum, vai para dentro de uma caverna porque ele queria a morte, irmão. Mas Deus resgatou o homem. Deus foi remédio para um homem de Deus. Então eu não concordo em chegar hoje no século 21, eu estar tanto preso às coisas terrenas, esquecendo que Deus é eterno. Não entra isso na minha cabeça, porque Deus é muito maior que todas essas coisas. Para mim Deus é maior que remédio, Deus é maior que psicólogo. Não entendo, irmão. Mas se tiver o recurso eu posso usar, vai do tamanho da sua fé, irmão. Mas no meio das minhas crises eu procuro direcionar minha vida em Deus. Nem que eu tenha que ficar, irmão, como vários dias já fiquei, como essa semana eu fiquei, chorando e clamando: Deus, eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha vida, eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha história, eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha casa, eu sei que o Senhor vai fazer algo na igreja. E quando ele fala de clamar e chorar, é dependência, irmão, é aquilo que nos faz, aquilo que está doendo, mas eu tenho a certeza que Deus vai fazer. Ele te liberta, ele te protege. Esse pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Todos os dias Deus envia anjos, irmão. Existe um anjo do Senhor para guardar as nossas vidas. Em meio das nossas batalhas diárias, Deus move os céus a nosso favor, irmão, sabe? Você dorme, e dorme até mais do que deveria dormir, mas Deus não dorme, sabe? O Salmo 121, 3 e 4, na versão a mensagem, fala assim: Ele não deixará que você tropece, seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. Está achando que Deus é um velho gagar, irmão, que está sentado no trono lá, com a harpa tocando, que uma hora ele vai cochilar e não vai te ver? Deus não dorme e não cochila, irmão. Ele está atento, igual eu falei aqui. Os olhos do Senhor estão em todas as partes. Então Ele contempla a sua dor, Ele contempla o seu pranto que você passa, as suas limitações. Ele conhece o seu pecado, Ele promove perdão para o que você está fazendo. Mas entenda, os olhos do Senhor estão em todas as partes, Ele contempla todas as coisas. E isso é a oportunidade de recomeço para nós, irmão. Não se preocupe, Deus não tirou os olhos de você, irmão. Deus continua atento ao seu clamor. Jó 36, 7 fala o quê? Não tire os seus olhos dos justos. Ele coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Quem te exalta é Deus, quem te vê na sua tristeza é Deus, quem vai trazer, não é os outros, irmão. Agora, se os outros tiverem que fazer, é porque Deus vai mover alguém para fazer algo na sua vida, sabe? Então por que eu vou continuar aflito, né, irmão? Preocupado, ansioso, temeroso, depressivo? Precisa aceitar o convite de Jesus, irmão. O que nós concluímos? 34 de Salmos, o verso 8: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Cantamos, ouvimos e falamos. Agora é chegada a hora de vivermos isso. Provem e vejam que o Senhor é bom. Então experimentar Deus é isso.
ver a bondade de Deus, um testemunho próprio, irmão. Você vai ter um testemunho próprio. E aí, irmão, existe um problema aí. Gerar testemunho é complicado. Gerar um testemunho é complicado. Mas você terá um testemunho próprio para contar, irmão. Porque essa é a bondade de Deus sobre as nossas vidas, sabe? Cuide das coisas de Deus. E Deus cuidará das suas coisas, cuidará da sua vida, cuidará do seu ser. Ele fará o mais na sua vida, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Todos nós temos preocupações, coisas que nos cercam. E, igual eu falei aqui ainda agora, o problema não é você ter preocupação. O problema é a sua atitude mediante as preocupações. Que seja na área da saúde, que seja na área financeira, na sua vida espiritual, no seu casamento, enfim, na sua família, o que vai ser. Tudo isso gera preocupação. Mas aprenda algo, irmão. A minha oração ontem sobre a Júlia e a Zoe foi: Deus, antes de ser minha, as minhas filhas, elas são filhas do Senhor. Antes de serem as minhas filhas, elas são filhas do Senhor. Elas pertencem ao Senhor. Isso me traz descanso, irmão. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus sempre vai fazer coisas boas. Porque eu sei que Deus é um bom pai. Nós temos um bom pai. Não sei o que te aflige, o que te perturba, mas eu acho que uma hora boa, uma hora oportuna de você conversar com Deus. Mas Deus, eu quero não andar em desconexão, mas eu quero andar em conexão com o Senhor. Era uma hora boa para você contar os seus temores, você falar das suas crises. Uma hora boa agora. Faça isso em nome de Jesus.